Estamos aqui com Dante D'Agostini, economista, que veio para falar conosco um pouco mais sobre o agronegócio, sobre as perspectivas do agronegócio, da população mundial, do consumo da população mundial. Muito obrigado, Dante, obrigado por estar aqui conosco, né? Prazer tê-lo conosco hoje. Obrigado, Alberto, pelo convite. Eu vim aqui comentar um pouco sobre a visão de um economista falando sobre o agronegócio brasileiro. Dante, como você vê hoje, quais são as perspectivas para o Brasil, para a agricultura, para a população mundial? Quais informações que você traz para nós aqui, né? A gente tem uma conversa vamos ter uma conversa bastante informal, uma conversa tranquila, que vamos aqui trazer algumas informações bem importantes do que se espera hoje. Certo. Então, Roberto, só para te comentar alguns itens, em 2017 o agronegócio representou no PIB brasileiro 21%. Tá? São quase 7 milhões de pessoas que trabalham com relações ao agronegócio no Brasil. A economia mundial ela cresce, né? O agronegócio é um item importante porque é a base de alimentação para o mundo. O Brasil tem uma relevância importante nesse cenário. Basicamente, nessa linha que a gente pode conversar. Perfeito. Atualmente, né, o Brasil ele está numa crescente muito grande com o agronegócio, né? A produção de soja, esse ano, pelo crescimento que viemos, ano passado quase passou os Estados Unidos, pelo crescimento que viemos tendo, o Brasil provavelmente esse ano vai passar os Estados Unidos, porque na curva o crescimento do Brasil é maior que o dos Estados Unidos, né? Então, esse vai ser o ano em que o Brasil vai se consagrar como principal produtor de soja, mas já é o principal, né, do café, de suco de laranja e de tantos outros produtos aí, né, do agronegócio, que o Brasil hoje é o campeão mundial, né? Correto. Hoje no Brasil, se a gente pegar os números dos últimos 20 anos, o aumento de área produzida foi de 1,6. Tá? Por que o Brasil ele se tornou um grande produtor? Porque foi a base de tecnologia. Nós aumentamos nesse mesmo período 3,4 em produtividade. Então, assim, o nosso crescimento foi em produtividade. O Brasil hoje tem uma empresa muito forte nesse, que é a Embrapa, que é uma empresa pública de pesquisa. Muito já se comentou sobre a venda da Embrapa e tudo mais, e daí esse é um item estratégico para o país, favoráveis ou contra, mas é uma empresa que trabalha muito no estudo e no aprimoramento de sementes e produtividade e insumos para o setor. Fora as empresas do mundo que estão aqui no Brasil também de olho nesse nosso negócio. Tem a Embrapa, que desenvolve sementes, tecnologia de sementes, e tem outras empresas também privadas que trabalham no desenvolvimento de sementes hoje, falando em sementes de soja, né? Mas a Embrapa é muito mais do que soja. A Embrapa tem a Embrapa Uvivinho, tem várias Embrapas aí por todo o Brasil trabalhando diretamente ligado ao agronegócio. Né? Isso aí. Mas, Dante, eu sei que preparou alguns números para nós com relação ao agronegócio, à produção agrícola. Gostaria que você falasse mais sobre isso para nós. Vamos lá, Roberto. Um item importante, hoje Brasil, ele é entre os 10 países mais populosos do mundo. Tá? Só em números, para a gente entender, em 2100 o Brasil não vai estar nem mais entre os 10. Tá? Então, assim, a gente não entende muito como que o Brasil, com 200 milhões de habitantes, né, não vai estar entre os 10. É que nós temos que olhar o mercado de África, tá? Paquistão, que cresce muito a população, né? A nossa população ela já não cresce tão assustadoramente, né? Ela cresce, mas ela é menor, e tem países que estão em franca expansão de população, porém não de produção de alimentos. Então, o Brasil ele é um player importante que o mercado mundial enxerga em função
dessa expansão de população, que ela é menor, o crescimento mundial do que é nos anos 60, porém ainda cresce muito. Então, para a gente ter uma ideia, a Índia é uma população bem menor do que a China, tá? E ela vai passar a China em termos de população. Aonde se produz alimento na Índia? Então, o alimento tem que vir de algum lugar. Outro item importante que a gente comenta, que a renda per capita da população mundial, ela cresce. Na China, em torno de 22% da população come proteína, o resto não. Imagina a China aqui, ela cresce em números fantásticos, a população per capita, o valor per capita de renda aumenta, isso eu comento muito. O brasileiro que quer aproveitar comer carne, aproveita comer hoje ou comprar uma terra para produzir a carne dele, porque daqui a alguns anos, com o crescimento da renda desses países, vão começar a consumir carne e o brasileiro vai ficar... Quer dizer que um em cada 5 chineses come carne hoje. Isso. Então o brasileiro tem que se preparar para concorrer com os outros 4 que vão melhorar a renda e vão começar a comer carne. Então. É isso aí. Por isso a nossa carne ela sobe de valor, grande parte em função da exportação. Sabe que isso é um ponto que às vezes o pessoal... a população urbana, de modo geral, que não tem muito acompanhamento, tem uma brincadeira que o pessoal comenta que a comida não vem do supermercado, né? não aparece no supermercado, alguém produziu e levou até lá. Mas tem um dado importante, que no Brasil nós temos um hábito que não é comum no mundo, que é comer carne, né? Carne bovina. De modo geral, no mundo se consome mais carne suína e carne suína e aves, né? Frango. E no Brasil nós comemos carne bovina exatamente porque nós temos uma grande produção de soja, uma grande produção de grãos, que favorece, por ter uma grande área também, favorece essa produção. O Brasil é um dos maiores exportadores, o maior exportador de carne bovina hoje no mundo, né? Mas essa é uma informação que tu trouxeste, que as pessoas não param para pensar que o Brasil é um grande produtor, mas no momento que esses outros mercados começarem a consumir, vai ter mais gente concorrendo com o mesmo produto e com o mesmo alimento, né? Talvez fique mais difícil de comprar lá no mercado. Esse é um mercado que é do capitalismo, né? Quem paga, come. Né? E o preço você pode vender para quem você quiser. Você é livre, você pode vender para a China, pode vender para o Paquistão, pode vender para a Índia. A Índia não se come carne bovina, né? Mas pode ter a África. A África se a gente olhar os dados, né, a população lá é pobre, mas ela começa a melhorar, certo? Então a renda começa a melhorar, daqui a pouco eles vão querer comer carne, né? Lá se produz pouco, podem ir, né, Europa, Estados Unidos e assim por diante. O que ocorre com a agricultura é que as sementes hoje elas são geneticamente modificadas para serem tolerantes ao glifosato, que é o que mais se discute, que é o que teve aquele no passado, houve bloqueio por uma juíza e tal, ela se proibiu, depois se liberou de novo, né? Então 90% das sementes, falando em soja, hoje são geneticamente modificadas para isso. O algodão, que também é bem importante na balança comercial do Brasil, é geneticamente modificado para ser resistente a glifosato. Então, os agrotóxicos hoje, para a grande produção de cereais, os defensivos agrícolas, eles são muito importantes e não se conseguiria produzir nem mesmo o que se produzia lá atrás, falando há 50 anos atrás, quando se começou a produção agrícola, nem naqueles níveis, porque as sementes de hoje ela foi modificada para isso. E aí também um ponto que é uma dúvida, né, da população, é possível, não é, conviver ou acabar com os venenos, com os agrotóxicos hoje? Hoje para amanhã não. Talvez seja possível no processo nós pensarmos na diminuição ou até chegar a um ponto de acabar, não utilizar mais. Mas isso tem um processo longo, duradouro, desenvolvimento de novos materiais, novas sementes, novos produtos, e isso demoraria, no mínimo, assim, sendo muito rápido, né, uns 10 anos. Mas é algo que demoraria bastante para conseguirmos. É possível? Né? Aí é outra discussão. É que assim, o que eu não sou... eu estudo essa área econômica desse negócio, mas não estudo a questão do desenvolvimento.
mas eu acredito assim que quem está desenvolvendo um produto, ele quer desenvolver para melhorar e para diminuir vários impactos, como o impacto da parte tóxica lá desse negócio. Se a gente pensar até o próprio ser humano, né, a parte da medicina, você desenvolve e tu melhora muito a qualidade. Hoje praticamente hoje não morre mais uma pessoa quase no mundo sem tu saber qual é o problema que morreu. Certo? Diagnóstico. O diagnóstico hoje está muito apurado. E é mais ou menos nessa área, eu acho, do agronegócio. Do agronegócio hoje existem muitos centros de pesquisa porque tu quer melhorar, sabe? E por que usar? Sabe? Porque hoje não tem como não usar, sabe? Porque tu tem máquinas hoje que ela não vai conseguir trabalhar se tiver, sei lá, muita planta lá no meio prejudicando a área, sabe? Isso que tu comentou agora é exatamente a ideia do nosso congresso, né? Que é trazer as informações de que se é possível ou não, como é possível ou não, informações sobre o agronegócio com o agrotóxico, a utilização do agrotóxico, né? É isso que é a nossa ideia com relação ao congresso. Trazer informação de qualidade de todos os setores e como influenciaria no Brasil a produção agrícola sem os agrotóxicos ou sem os defensivos agrícolas. Né? Nos últimos 42 anos, a produção de carne de aves aumentou 22,7 vezes. Tá? Pô, Dante. Bacana, tu melhorou isso, como é que tu melhorou? A genética, né? O frango é muito mais rápido para tu se fazer hoje, porque não tem 45 dias já 45 dias estão aí pronto, que se fala muito, mas ele é geneticamente modificado, então. Mas aí a gente pegar, por que isso é interessante? Porque para a população, em 1974, se a gente for falar em valores presentes hoje real, a população pagava R$16 da carne lá de frango. Quanto paga hoje? Paga 6. Então você vê quanto você diminui, né, para a população essa produtividade menor. A importância desse aumento de produção, desse aumento de oferta de produto para a população, né, que mostra em geral, né? De 16 para quanto? Para 6. É uma grande diferença. O poder aquisitivo aumentou. Enquanto os chineses não estiverem comprando aqui, então nós vamos... Enquanto eles não estiverem consumindo... Né, nós vamos pagar pouco, mas na hora que eles começarem a consumir, nós vamos ter que brigar por eles. Pode ter certeza. E é por isso que ainda entre aspas, ainda é barato aqui no Brasil, né, comparado com outros lugares. Né? Só que se a gente pegar o item que eu quero te falar, isso que assim, quando a gente fala do agronegócio, a gente está comentando sobre a soja. A soja, grande parte da produção da soja e dos grãos, grande parte vai para a produção do quê? De ração para os animais, certo? Então assim, será que daqui a 20 anos a gente vai começar a comer proteína em cápsula? Como é que a gente vai fazer isso? Ou nós vamos continuar comendo carne? Virar vegano? Deixar de consumir proteína? Existe uma grande massa da população, uma pequena massa que quer ir para esta linha, certo? Mas eu até comento, eu tenho um filho pequeno, o filho tem 1 ano, você coloca em cima da mesa, coloca um pedaço de bife, coloca uma saladinha, coloca o que você quiser pôr. Onde ele vai? Na proteína. Sabe? Então, assim, está no ser humano a gente comer a proteína. E, basicamente, o que alimenta essa proteína vem dos grãos. É um levantamento interessante. Como eu disse, o pessoal tem muita... não percebe ou se pergunta para onde vai a soja. Até às vezes a gente comenta muito, existe muita gente que bate no agronegócio, que os grandes produtores produzem. Eu não como soja. Bom, mas a soja, a própria ração, que vai virar carne e que vai para a população, né? Então é uma informação que às vezes o pessoal não compreende muito bem isso, né? Mas de fato pode ficar muito mais difícil se o nosso agronegócio de agricultura não aprender a desenvolver ainda mais, né? Porque tem uma população muito grande para alimentar aí no mundo. E a quantidade de terras também ela é limitada, né? A quantidade da terra no mundo ela tem um número. A terra é uma quantidade limitada que existe, certo? Então, sobre a terra, para você produzir mais, tu tem que colocar tecnologia.
tecnologia, pode ser a inovação da semente, a inovação do agrotóxico em cima dela, né? A inovação de ver como é a chuva no período, não, vou fazer irrigação, como é que a gente vai trabalhar nessa área, porque tem que produzir mais. O fato é que a gente tem que produzir cada vez mais alimento para sustentar o mundo. Dante, mas então, disse, as áreas de terra são finitas, né? E como a agricultura, como o mundo pode superar esse desafio dessa crescente demanda por alimento, população aumentando sua renda e precisando produzir mais alimentos? Como superar esse desafio hoje? Primeiro item importante, Roberto, a gente comentar sobre isso, que hoje existem áreas ainda que são agricultáveis, tá? Mas tanto o produtor rural como o mercado mundial quer preservar também as matas, né? A gente pegar a Europa aí, devastou tudo, né? Eles tiraram todas as áreas, tem muito pouco áreas lá, e querem que nós aqui preservemos a nossa. Preservemos aqui a nossa. Né? Isso é um debate mundial que a gente tem que debater sobre isso, principalmente o novo presidente entrar nessa linha, né? Até onde pode, até onde não pode.